Olá, investidores, bem-vindos a mais um Mandando a Real, o podcast de investimentos da Real Invest, escritório de agentes autônomos da XP, aqui em Aracaju. Na verdade, a gente não fica só em Aracaju, a gente tem escritórios em vários lugares do Nordeste e hoje eu estou aqui com o meu amigo Danilo Lira, que é sócio da Real Invest e toca a nossa operação lá no Piauí, em Teresina, e a gente vai bater um papo hoje sobre alocação. A Real Invest, como eu disse, tem escritório em Teresina, tem escritório em João Pessoa, Campina Grande, a gente está por todo esse Nordeste. E hoje o Danilo Lira, que está por aqui em Aracaju, veio visitar a gente. Ontem a gente fez nossa festa de 12 anos, comemoração de 12 anos da Real Invest. Danilo, se apresenta um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho de você antes da gente começar. Bom, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar falando aqui desse tema tão importante, que é a alocação, e todos os temas derivados daí. Bom, me chamo Danilo Lira, eu sou assessor de investimentos com a certificação CFP. Como o meu amigo Marcos disse, eu toco a operação da Real Invest lá em Teresina, que é a capital do Piauí, e a gente está em franca expansão por lá, e graças a Deus está dando tudo certo, e estou aqui para bater esse papo. Galera, como o Danilo adiantou, a gente vai falar hoje sobre alocação, sobre por que é importante a gente pensar em investimentos não como eu vou comprar um produto que vai render, que vai subir. Não existe um produto. O jeito legal de se pensar em investimentos é pensar em investimentos como eu vou montar uma carteira de investimentos com diversos produtos, alguns talvez mais arriscados, isso depende muito do perfil de cada investidor, mas pensar na carteira, em uma carteira, não em um produto que vai aquele ser o produto que você vai colocar todo o seu dinheiro. E aí eu já começo com a pergunta, Danilo, por que é importante a gente olhar para a carteira como uma carteira, como alocação e não como um produto? Bom, até assim, eu gosto de começar a conversa com meus clientes. Muito cliente chega lá para conversar com a gente, perguntando qual produto eu vou investir, eu botei meu dinheiro aí, abri conta na XP com vocês, qual produto eu vou investir, qual é o melhor produto, é ação, é fundo imobiliário, é renda fixa, é criptoativo. Eu sempre gosto de dizer, olha, não existe um produto só. A gente tem que pensar no nosso investimento, que é um processo de longo prazo, um processo de disciplina, de educação financeira. A gente tem que pensar no conceito de carteira de investimentos. Cada ativo com seu objetivo, cada ativo com seu prazo, cada classe com suas características únicas, com tributação e tudo mais. Então a gente tem que fazer essa diversificação na carteira do cliente. Eu até brinco que se tivesse um único ativo bom, hoje é esse ativo, esse é o melhor que tem, esse é o pior, não precisaria nem de assessor de investimento, né? A pessoa botava no Google lá, achava o melhor ativo que existe, todo mundo aplicava nele e pronto. Não, mas não é assim, né? A gente fala muito do conceito de carteira, porque você tem que ver sua reserva de emergência, sua liquidez, você tem que fazer, cada investimento tem um prazo, tem uma coisa para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, tudo isso tem que ser levado em conta como perfil de investimento, tamanho do aporte, tamanho da carteira, momento de vida da pessoa, sonhos de curto e médio prazo, para a gente montar uma carteira de investimentos que seja vitoriosa e resiliente no longo prazo, né? E a gente vê muito esse termo diversificação no mercado financeiro. Tem um lema que diz que diversificação é o último almoço grátis, né? Ou seja, é extremamente importante para reduzir risco, para aumentar retorno, melhorar a eficiência da carteira no longo prazo e deixar assim, mais adequada o investimento ao perfil do cliente, de fato, uma carteira personalizada para aquele cliente. E aí acho que entra o trabalho do assessor, né? Qual que é a grande diferença da pessoa que vai fazer isso? Todo mundo pode fazer isso sozinho, mas o que o assessor pode ajudar alguém, supor lá, um médico, que além de ser médico quer investir, e é super importante, mas como que um assessor pode ajudar alguém que está querendo investir, já entendeu que tem que pensar em alocação, mas por que o assessor pode ajudar essa pessoa? Para mim, a profissão de assessor é extremamente simples de compreender a função dela. A gente trabalha nesse mercado para tomar conta da saúde financeira das pessoas. Você toma conta da sua saúde psicológica, você vai atrás de um psicólogo e tudo mais. Da sua saúde física, você tem um personal, uma academia e tudo mais. E a saúde financeira, você tem que ter um bom assessor, um assessor de confiança para lhe ajudar com isso. E como que a gente ajuda mais assim, diretamente o cliente? Todo o tempo, minha vida é isso, minha profissão é isso. Às vezes a profissão do cliente não é ser investidor. O cliente é médico, o cliente é empresário, é dentista. E o investimento é algo para dar tranquilidade na vida dele. E o assessor não, a minha profissão, a nossa profissão é todo dia estar olhando o mercado, vendo as melhores opções, estudando sobre os produtos que surgem. O mercado brasileiro está evoluindo muito, assim, é um mercado que está em franca expansão, então toda hora surge produto novo, característica nova, e aí cabe ao assessor estudar tudo isso, apresentar para o cliente, escolher a quatro mãos juntamente com o cliente onde que vai alocar, explicar todas as características
de forma a simplificar a vida do cliente e apontar uma direção. Olha, vamos fazer desse jeito, que assim a gente vai atingir o objetivo que você determinou, assim a gente vai estar adequado ao seu perfil. O assessor é como se fosse ali o que vai simplificar todas as informações que a gente colhe do mercado para trazer para o cliente e ajudar a montar essa carteira de investimento. Como você disse, assim, o cliente consegue fazer sozinho, claro que pode fazer sozinho, mas é muito melhor você fazer acompanhado de um profissional, né? Obviamente. Você também pode ir para academia sozinho, mas se tiver um Exato. personal ali para te ajudar a montar seu treino, te acompanhar, acaba que fica melhor. Pensando mais uma vez, né, a gente está falando hoje, o tema é esse, alocação, diversificação. Tem um ponto que eu acho super importante que às vezes as pessoas negligenciam, que é: ok, sentei lá com o Danilo, montei minha carteira. E aí? Comenta um pouquinho sobre esse processo de acompanhar os investimentos, de periodicamente, e aqui eu não vou falar um prazo, porque cada carteira tem sua característica, mas periodicamente rever a carteira, ver se tem alguma mudança para fazer, se não, vamos continuar assim. Como que a gente encara isso que, mais uma vez, eu acho que uma das características legais da profissão do assessor é: ok, a gente montou essa carteira agora, mas poxa, daqui 3 meses, 6 meses, um ano, depende muito do cliente, vamos olhar de novo. Será que, enfim, o mercado muda, né? Todo dia o mercado muda. Então, conta um pouquinho como é essa coisa de olhar ali, pegar as análises que a própria XP faz, as casas de análise que a gente contrata, e ir atualizando, digamos assim, a carteira do cliente com o tempo. Como eu gosto de falar assim para os clientes, não existe uma carteira perfeita que a gente vai montar hoje. Por mais que a gente converse com o cliente, entenda a situação de vida, perfil, investimento, objetivo, não existe uma carteira perfeita que a gente monte hoje que ela vai servir para o resto da vida do cliente. Situação de vida do cliente muda, o cenário base da economia muda, produtos novos surgem, outros desaparecem. Então a gente tem que ter um constante, e aí, como você disse, é a etapa mais importante do trabalho do assessor, além de fazer a alocação, é ter um constante acompanhamento da carteira do cliente. Os ativos, naturalmente, eles vão oscilando, o cliente vai fazendo novos aportes, então a carteira é um organismo que fica em pequenas mutações ao longo da vida, né? Crescendo, diminui, os ativos em si eles vão variando de preço, vão aumentando em relação ao total da carteira, vão diminuindo, e a gente vai fazendo um acompanhamento para manter dentro da nossa alocação estrutural. A gente faz o acompanhamento também para fazer o rebalanceamento de carteira. Por exemplo, na nossa alocação inicial lá, vamos supor que a gente definiu que vai ter 10% em ações. Número hipotético, 10% da sua carteira vai ser em ações. Aí você pega lá um mercado de crise de ações, cai 50%, aqueles 10% que você tinha agora vão representar 5% da sua carteira. Vamos dizer assim de forma mais simplista. Uma conta de padeiro. Uma conta de padeiro. Então, talvez esse seja o momento da gente rebalancear e voltar, aplicar na parte de ações para voltar um pouquinho para o percentual que a gente definiu. Porque isso vai garantir que no longo prazo a carteira se torne mais eficiente. Então a alocação é a primeira etapa e o acompanhamento é contínuo e eterno. O ideal assim, é que o cliente todos os meses, pelo menos uma vez por mês, faça um aporte na carteira, para a carteira ir crescendo, né? Aporte com rendimento. E aí nesses aportes também a gente vai usando para rebalancear e reajustar a carteira. Às vezes o cliente começa com um perfil mais conservador e ao longo do tempo vai migrando para um perfil moderado, depois agressivo. Ou o contrário, o cliente pensa que é agressivo, mas quando vê na verdade ele é mais para moderado. Então tudo isso a gente vai ajustando ao longo da vida, né? Uma relação, eu digo para meus clientes, a relação cliente-assessor é uma relação de 30, 40, 50 anos. E ajuste vai ter todo o tempo ao longo dessa relação. A carteira vai amadurecendo ao longo dessa relação. Assim como o conhecimento do cliente, a educação financeira, assim como o próprio mercado de investimento vai amadurecendo, a carteira também vai sofrendo essas alterações. E isso garante, no longo prazo, um rendimento muito melhor para o cliente. E aqui eu acho importante falar, bacana de falar, é que, como você falou, o perfil das pessoas vai mudando. É normal que a pessoa que está começando, ela começa com, digamos assim, começar um pouco mais conservadora. Poxa, eu não conhecia o Danilo. Tem que criar essa confiança com o próprio assessor e essa confiança com o mercado, digamos assim. Então, conforme a pessoa vai investindo, vai ganhando mais confiança, obviamente, no assessor, porque é uma relação de anos. Na hora que você começa ela com o tempo ela vai amadurecendo. Como que você vê isso? Eu sei que você já comentou sobre isso, mas como que normalmente isso acontece? É normal a pessoa começar de fato é normal a pessoa começar mais conservadora e ganhando experiência e aumentando talvez ali o perfil de risco dela? Como que isso costuma acontecer?
Perfeito, assim. Primeiro eu gosto de dizer, de destacar que a pessoa ter o perfil conservador não significa dizer que é um perfil pior do que o moderado, ou um perfil pior do que o agressivo, não é nenhum demérito, ou porque conservador é errado, o certo é ser agressivo, ou o contrário, não tem nada a ver com isso. São perfis, todos estão certos, todos dá para ganhar um bom dinheiro, todos dá para ter uma boa carteira de investimento. O que acontece normalmente é, de fato, a maioria dos clientes começar com um perfil conservador. Por quê? Primeiro, como eu disse, o Brasil é um país que não tem muita educação financeira, então a pessoa já vai mais cautelosa para os investimentos, que é uma coisa bem segura. O brasileiro é mais acostumado com poupança, então ele chega para fazer uma carteira de investimento que é algo semelhante à poupança, segurança, renda fixa, não tem oscilação de bolsa de valores nem nada disso. E eu admito que eu até gosto que o cliente comece assim, porque ele vai aprendendo com o tempo. A partir do momento que o cliente começa a investir, automaticamente ele vai começando a ter mais contato com o mercado financeiro, a estudar um pouco mais, a se interessar um pouco mais, e aí vai entendendo. Às vezes, se você começar muito agressivo, pode pegar 100% em ações, alguma coisa do tipo, pode pegar um cenário ruim, aquela sua carteira com a volatilidade maior cair muito, e aí você se traumatiza, tira o dinheiro e nunca mais vai investir. Então, às vezes, você começar com um perfil errado é uma das piores coisas que pode acontecer, que pode prejudicar você para o resto da sua vida. Que você não vai mais investir e perdeu aquela oportunidade, né, de montar a sua carteira e carregar para o longo prazo. Então, normalmente, começa-se conservador, e aí o cliente vai entendendo, vai, como você muito bem comentou, vai amadurecendo a relação cliente-assessor, vai tendo mais confiança, o cliente vai entendendo mais sobre o mercado, vai percebendo que cada classe de ativo tem seus ônus e bônus, tem suas características, tem seu nível de volatilidade, e aí, com o tempo, se for o caso, e se o cliente se sentir confortável, a gente vai migrando para um perfil mais moderado, ou mais agressivo até no longo prazo. Se for o caso de o cliente de fato mudar de perfil, né? Isso Exato, é importante. se for o caso do cliente mudar de perfil. Não tem problema nenhum, às vezes a pessoa fala, às vezes a gente fala, começa conservador e acaba ficando mais agressivo. Mas acontece, não tem problema nenhum, começar conservador e continuar o resto da vida conservador. Perfeito, cada pessoa é de um jeito, né? O Brasil é o país da renda fixa, digamos assim, né? Dá para ganhar um bom dinheiro, principalmente nesse momento que a gente vive agora, na renda fixa, por exemplo. Então, você ser conservador, como eu disse, não significa que você está errado, ou que você é iniciante. Você é conservador, você é iniciante. Não tem nada a ver. É perfil, é características. Não existe só um caminho para ter uma boa carteira. São vários caminhos. E você pode começar conservador e ficar para sempre conservador, começar agressivo e voltar para conservador. Você pode mudar várias vezes, subir e descer de perfil. Então, não tem nada errado com isso. De fato, tem que ser muito bem analisado o perfil com o cliente para que a gente possa montar uma carteira adequada para isso aí. E em todas as situações, dá para ter uma excelente carteira, um excelente rendimento no longo prazo. Uma coisa que eu acho interessante de falar, Danilo, voltando, na verdade, para a parte mais de alocação de produtos, muita gente pensa assim, ok, diversificação e tal, mas, Danilo, eu sou conservador, minha carteira é só renda fixa. O que eu vou diversificar na renda fixa? Dá para diversificar em todas as classes de ativos, assim. Renda fixa, a pessoa pensa que, muita gente pensa que é um ativo só, ou só existe um tipo de produto de renda fixa. Renda fixa. Qual a renda fixa? Vamos botar renda fixa, mas qual, né? Assim, é um infinito. O mercado de renda fixa é imenso, é complexo e tem infinitas possibilidades, né? Então, assim, dentro da renda fixa, por exemplo, você pode diversificar quanto a indexadores. Por exemplo, você pode pegar uma renda fixa pós-fixada, uma renda fixa pré-fixada, uma renda fixa atrelada à inflação, que é o IPCA, né, o Índice Oficial de Inflação. Você pode diversificar vencimentos, prazos de investimento. Você pode diversificar via fundo de renda fixa. Tem fundo de renda fixa que investe em ativos mais high grade, outros mais high yield. Tem fundo de debêntures incentivadas. Tem produtos de renda fixa para todos os gostos. Assim. Tem produto de renda fixa, inclusive, que não é para investidor conservador. Tem produto que é para agressivo. Vários. Eu vou até apertar a tecla SAP aqui para quem está ouvindo a gente. Fundos high grade são fundos que investem em ativos de renda fixa de mais baixo risco, uma rentabilidade, via de regra, um pouquinho menor, mas com risco menor. Fundos high yield, fundos que, via de regra, aplicam em ativos um pouquinho mais puxados para arrojado e que tendem também a pagar um yield, né? Justamente uma taxa mais alta também. É isso? Exatamente. Então, tem fundos de renda fixa para todo gosto aí. Aquele mais conservador e dentro da renda fixa aquele fundo também mais agressivo, que você já vê uma oscilação, que investe em ativos mais agressivos, que eventualmente aqui ou acolá no momento de crise no mercado de crédito pode sofrer um drawdown, uma queda, até uma rentabilidade negativa na renda fixa. Sim. Então tudo é possível, por causa da marcação a mercado também. Então dentro da renda fixa assim, é um universo infinito.
E aí você falou ali da diversificação de a escolha, né, de diversos indexadores, pré-fixado, pós-fixado, atrelado à inflação. Quando a gente fala de alocação, a gente fala não é de é de ter um pouquinho de cada coisa, óbvio, dentro do seu perfil, mas ter um pouquinho de cada coisa, porque a gente não sabe, né? Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de futuro. Futuro a gente pode tentar prever, mas a gente saber não sabe. Por que mesmo dentro da renda fixa, então é interessante, via de regra, você ter um pouquinho de pré-fixado, um pouquinho de inflação, um pouquinho de pós-fixado? Por que ter um pouquinho dos três, que são os três principais tipos, pode fazer sentido? Muito cliente pergunta assim, qual tipo de renda fixa a gente vai botar agora? É um pós-fixado? É um pré-fixado? Nós vamos botar em todas. Por quê? Sempre que a gente vai fazer uma alocação, assim, claro que a gente tem um cenário básico que a gente trabalha para frente. A gente acha que a economia vai de um jeito, que a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, vai se comportar de tal forma, que a inflação vai assim, que o mercado vai crescer ou vai diminuir. A gente tem um cenário base. Mas aquele cenário base também ele vai sofrendo mutações de acordo com a economia, com o desenvolver da economia. Então você tem que ter pós-fixado, pré-fixado, atrelado ao IPCA, ativos isentos de imposto de renda, ativo não isento, para poder você pegar, ganhar uma rentabilidade, ter um retorno, ter exposição a todos esses ativos para poder ganhar dinheiro, digamos assim, em todos os cenários, para que sua carteira esteja preparada para todos os cenários. Então a gente sempre tenta buscar o melhor ativo, digamos assim, para investir mesmo dentro de cada classe, dentro de cada indicador, indexador, mas o ideal é que você tenha todos para poder ganhar dinheiro com vários momentos do mercado aí. Até porque, como eu falei, o futuro é incerto. Então, vamos supor aqui, a gente acha que a taxa de juros vai cair. A gente acha que ela vai cair, não significa que ela vai cair. A gente pode estar errado. Então, é bom ter um ativo que ganha com a queda da taxa de juros, mas que não perca com a alta, e um que ganha com a alta e não perca com a queda, para você, né, ter uma carteira que, mesmo uma carteira super conservadora, que vai bem em qualquer cenário. Pensando aqui em renda fixa especificamente, vai bem em qualquer cenário, com inflação mais alta, com inflação mais baixa, com taxa de juros mais alta, taxa de juros mais baixa. E aí, vou pedir para você falar mais um pouquinho sobre como que a gente pensa assim, a carteira, pensando no investidor médio que vai ter ali renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações e outros produtos, explorar mais um pouquinho essa coisa de por que é importante ter um pouquinho de cada coisa. É importante, mas por que é importante e por que a diversificação é o último almoço grátis do mercado, como você falou ali no começo? Bom, assim, eu gosto de pensar a carteira por objetivos, por intenção em cada investimento do cliente. A renda fixa, dividindo assim em classes maiores, tem renda fixa, tem os fundos multimercados, tem as ações, tem o mercado internacional, tem os criptoativos, tem os fundos imobiliários e tudo mais. E cada ativo desse, cada classe de ativo tem uma certa característica. Se você quer um investimento para mais curto prazo, a gente não pode falar em ações, em fundos multimercados, em coisas que são mais agressivas no curto prazo, são mais voláteis. Se você quer uma coisa para curto prazo, você vai ter que pesar um pouco mais na parte da renda fixa. Se você já quer uma janela maior, por exemplo, eu gosto de fundos multimercados para uma janela de 3 anos, a partir de 3 anos. Porque os estudos que a gente faz de janelas móveis ao longo do período, se você bota em um bom multimercado e deixa por pelo menos 3 anos, muito dificilmente aquele fundo vai render abaixo do CDI. Se você tem um prazo mais longo ainda, um horizonte de investimento maior, a gente já pode começar a falar em ações, fundos de ações, fundos imobiliários que pagam dividendo, tem clientes que gostam muito. Então, você tendo uma carteira diversificada, você vai passar por períodos que, digamos assim, a economia não esteja tão bem, que a determinada classe de ativo vai estar performando mal, mas que a outra que você tem vai estar performando bem e aquilo compensa a sua carteira. Sua carteira não vai depender tanto de ciclos de mercado. Por exemplo, se você está concentrado em uma classe de ativo X e ela é boa num cenário tal, ótimo. Enquanto está naquele cenário, ótimo. Mas e quando não tiver? Não tem como a gente saber exatamente o timing perfeito de quando tudo vai acontecer. Então a gente monta uma carteira diversificada e diversifica bem, assim, para exatamente você ganhar dinheiro em todos os cenários. Perde em algumas classes, ganha em outra, e a carteira vai, ao longo do tempo, sempre no pensamento de longo prazo, crescendo de forma consistente, resiliente, eficiente, sem dar tanta preocupação para o investidor. Porque, novamente, a preocupação, investimento uma atitude, um hábito que tem que dar tranquilidade para o investidor.
A partir do momento que o investimento, sua carteira de investimento está lhe dando preocupação, dor de cabeça, dor de barriga, não está deixando você dormir direito, tem alguma coisa errada aí, que tem alguma coisa que a gente precisa ver que está errado. Então, investimento é para dar tranquilidade. E para a gente conseguir tranquilidade e potencializar esse retorno, somente com a carteira diversificada mesmo, para ganhar dinheiro em vários cenários aí diferentes. Eu vou até fazer um disclaimer aqui. Uma carteira diversificada, por melhor que a carteira seja, não é uma garantia de que ela vai render. Mas quanto mais bem diversificada ela for, melhores as chances de você ter um desempenho bacana. Não dá para garantir, mas quanto melhor você faz, mais a probabilidade joga do seu lado. Exatamente. Né? O investimento, assim, a gente não pode prometer nada com certeza. Isso vai ser assim, assim, assado, é certeza. Muito difícil a gente prometer. O que o assessor tenta fazer e os nossos estudos constantes buscam subsidiar a gente é da gente jogar o máximo de probabilidade ao nosso favor. Eu vou montar uma estratégia que a chance é imensa dela dar certo, mas também pode não dar certo em alguns momentos, a depender do prazo, pode não dar certo. Mas a chance maior de dar certo. A gente está montando uma coisa correta, uma coisa adequada, uma coisa que comprovada via dados, via estudos, que aquilo é a forma correta de fazer. Então, jogar as probabilidades a nosso favor sempre. No mercado financeiro, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é tentar jogar a probabilidade para o nosso lado, né? Danilo, eu acho que a gente cobriu bem os temas que a gente se propôs, né? Falar de alocação, da importância de como o assessor pode ajudar você a investir melhor, poupar um pouco do seu tempo. Né? Quando a gente contrata especialista, a gente acaba poupando um pouquinho do nosso tempo, deixando o especialista fazer uma parte do trabalho para a gente. E aí eu vou pedir para você deixar um recado final. Antes, na verdade, do recado final, a gente começou a fazer isso no último podcast, que é pedir indicação de um livro e um filme relacionado ao mercado financeiro, uma coisa que você acha que pode ajudar, agregar aí para o pessoal que está aqui ouvindo a gente. Então, um livro e um filme que você acha que é interessante para quem quer entender mais sobre o mercado financeiro? Um livro, eu gosto de indicar 3. Pode falar. São livros muito bons, são livros de leitura fácil, não é um livro técnico que vai exigir conhecimento técnico de investimento, é um livro mais de você criar o hábito da educação financeira, o hábito de investir, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, esse é fundamental. O livro A Psicologia Financeira e o livro Os Segredos da Mente Milionária. São esses 3 livros, se os nossos ouvintes aí, nossos espectadores lerem esses 3 livros, eles já vão estar muito na frente e 99,9% da população já vai ter um arcabouço ali de conhecimento muito amplo para essa parte psicológica do investimento, para a criação desse hábito de investimento. A Psicologia Financeira que você fala é o livro do Morgan Housel. Só para não confundir, porque tem de um autor que eu gosto bastante, que é o Dan Ariely. Ele fala também sobre viés cognitivos e tal, Sim. Mas chama Psicologia do Dinheiro. Esse livro eu não acho tão legal, até tenho ele, mas não é tão legal. Mas a Psicologia Financeira é realmente um livro muito indico bom. Esses 3 porque a leitura é muito fácil. A pessoa vai lendo e vai entendendo tudo e a leitura assim, muito natural, fluida. Então, assim, é bem tranquilo. Esses 3 livros são muito bons. Um filme, eu vou indicar um documentário que tem na Netflix, chamado Madoff, que conta a história da pirâmide financeira mais famosa aí do mundo, talvez, que foi do Barry Madoff, lá nos Estados Unidos, que está muito em alta, infelizmente, no nosso dia a dia no Brasil, pirâmides financeiras surgindo a todo momento. Especialmente aqui no Nordeste, a gente vê bastante. Tem muito. O pessoal, assim, aquele negócio, falta de educação financeira, quer ter retorno de 20% ao mês, de forma garantida, quer ficar rico em 6 meses. Não existe isso, tá? Não existe atalho no mundo dos investimentos. Então, esses criminosos, né, que fazem pirâmide financeira se aproveitam dessa falta de conhecimento das pessoas e dessa, digamos assim, ansiedade para conseguir tudo de forma rápida, e aí cria essas pirâmides financeiras e causa um prejuízo gigantesco, tanto para as pessoas envolvidas quanto para o mercado financeiro em si. Então, esse documentário conta a história da criação e até o término dessa pirâmide financeira lá do Barry Madoff. Vale muito a pena assistir também. É muito, muito bacana esse documentário. Pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela sua audiência mesmo, né? Quem está no vídeo, quem está aqui no áudio. Se você tem alguma sugestão de tema, tem alguma pergunta, fala com a gente, manda um comentário aí pra gente, deixa um comentário pra gente, que a gente está sempre de olho tentando atender vocês. E deixar um jabazinho aqui pro meu amigo Danilo, ele que tem um Instagram bastante movimentado, faz bastante conteúdo no Instagram, então sigam o Danilo. Qual que é o arroba? Arroba Danilo Lira CFP. Sigam o Danilo lá, ele é o nosso digital influencer aqui na Reinvest. Danilo, muito obrigado por sua presença.
Pessoal, por hoje é isso. Até o próximo mês. Até mais. Eu que agradeço e até mais, pessoal.